Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa. Você viu aí que, olha, como é rápido o intervalo dos programas da Canção Nova, né? Você não tem propaganda, então a coisa é muito rápida. Mas por isso mesmo, a Canção Nova pede para que você seja um sócio contribuinte da Canção Nova. Por quê? Porque ela se mantém com as doações. Não é brincadeira fazer televisão. Vocês que estão aqui, estão vendo quantas pessoas estão trabalhando aqui. Olha, 3 câmeras, equipamentos caríssimos, mais a produtora do programa, mais a diretora do programa que está lá na ilha, que manda as mensagens, mais o pessoal que faz... Olha, trabalha uma média aí, mais de 10 pessoas para que um programa desse vá ao ar. E isso é 24 horas. Você já pensou quanto custa isso? E é o Brasil inteiro, mais de 500 retransmissoras mantidas para jogar as imagens, né? É uma despesa em torno de 20 milhões de reais por mês. E vem da onde? Vem da sua bondade, vem do seu bolso. Isso é que é bonito. São os católicos mantendo a obra de evangelização católica, né? Que maravilha. Então, a Canção Nova pede. E aqui eu quero explicar uma coisa, né? As doações online. Você pode fazer uma doação para a Canção Nova pelo cartão de crédito e de maneira online. Eu vou explicar aqui, olha. Quem acompanha a Canção Nova tem várias formas de contribuir. Uma delas é você entrar no site do Clube de Evangelização, onde você pode doar pelo cartão de crédito, ou você pode imprimir um boleto online, ok? É simples e é rápido, é só você acessar lá, clube.cançãonova.com, tá? Vai até um lugar onde está escrito, clique e contribua. Clicou ali, né? Faz o login, escolhe a opção que você quer contribuir, valor, etc., né? Pode ser pelo cartão de crédito, pode ser pelo boleto online, e no site também do clube, também é possível você cadastrar-se como sócio evangelizador. É só você entrar lá, clube.cançãonova.com. Enfim, também por telefone, se você tem dúvida, liga aqui, 12 31 86 2600. Você vai receber também as informações de como é que você se torna um sócio pelo boleto bancário, ou pelo débito automático, conta corrente, entende? O importante é que quem se beneficie da Canção Nova, ajude a Canção Nova, né? Muita gente recebe a Canção Nova em casa, palestras maravilhosas, transmissões do Vaticano, programas, e não ajuda. Olha, gente, é falta de gratidão. Não existe televisão gratuita, viu, gente? Vocês pensam que quando assistem as outras televisões é gratuito? É nada. Tudo que você paga, em cada produto que você compra, aquele produto paga para a televisão divulgar. Não existe televisão gratuita. Não existe. Quem mantém a Canção Nova são os colaboradores, né? Que vão receber de Deus méritos por causa disso. É muito importante. Muito bem, vamos continuar a nossa caminhada aqui com Nossa Senhora e as coisas que a igreja ensina sobre ela. Pode passar? O quarto dogma, a virgindade perpétua da Virgem Maria. É uma coisa que muita gente não entende. Como é que Nossa Senhora deu à luz e continua virgem? Virgem perpétua. É virgem perpétua, o dogma é esse, né? Bom, o que diz o catecismo da igreja? Diz assim, olha, desde as primeiras formulações da fé, a igreja confessou que Jesus foi concebido exclusivamente pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, afirmando também o aspecto corporal deste evento. Então, ela concebeu Jesus por obra do Espírito Santo. Não houve a participação de um homem. Claro, não haveria homem na terra capaz de gerar o Filho de Deus, né? Jesus foi concebido do Espírito Santo sem sêmen, ou seja, sem a participação de um homem. É o Concílio do Latrão, lá em Roma, no ano 649, disse isso. Bom, os padres da igreja, aqueles primeiros grandes doutores da igreja, Santo Agostinho, São Gregório de Nícia, São Basílio Magno, aqueles gigantes da igreja, viram na concepção virginal de Nossa Senhora o sinal de que foi verdadeiramente o Filho de Deus que veio à humanidade como a nossa.
Está no parágrafo 496 do Catecismo. Quer dizer, a virgindade foi um sinal para a igreja de quem era o Filho de Deus que estava nascendo. E veja que 700 anos antes, o profeta Isaías já tinha dito, Isaías 7,14, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, Emanuel, Deus conosco. 700 anos antes, Deus já avisou. É uma virgem que vai trazer o Salvador. Muito bem, pode passar. O catecismo diz aqui, aí diz uma coisa importantíssima, né? Também está lá na Lumen Gentium do Vaticano II, no parágrafo 57. Diz assim: o aprofundamento da sua fé na maternidade virginal levou a igreja a confessar a virgindade real e perpétua. Presta atenção nisso aqui, ó. Virgindade real e perpétua. Quer dizer, ela continuou virgem depois que Jesus nasceu. O nascimento de Jesus não quebrou a sua virgindade. Milagre de Deus, certo? A confessar a virgindade real e perpétua de Maria, mesmo no parto do Filho de Deus feito homem. Santo Agostinho dizia, virgem antes, durante e depois do parto. Santo Agostinho, já no século IV. Com efeito, o nascimento de Cristo não violou a integridade virginal de sua mãe. Está no Catecismo, está na Lumen Gentium, do Concílio Vaticano II. Então, é dogma de fé, nós não conseguimos entender, e ninguém entende nada que Deus faz, porque tudo que Deus faz é mistério. Você entende como é que um ovo vira um pintinho? Se você entender, me explica, porque você entende como é que um feijãozinho põe na terra e vira um pé de feijão? Nós não entendemos nada do que Deus faz. Nem tente entender. Então você arrebenta a cachola, porque não cabe. Então Deus quis deixar um sinal. A mãe do Verbo vai ser permanentemente virgem. Um grande santo da igreja, São Cirilo de Alexandria, lá do século III, ele diz assim, é fácil explicar a virgindade perpétua de Maria. Ele diz assim, a luz não atravessa o vidro de um lado para o outro sem quebrar o vidro? Por que o Verbo não pode entrar e sair no seio da mãe sem rasgar as paredes? Para Deus, é uma brincadeira. A luz não passa do vidro sem quebrar o vidro, de um lado para o outro? O Verbo entrou e saiu no ventre da mãe sem rasgar as paredes. Esse dogma foi proclamado, lá por volta do ano 300 e pouco, numa cidadezinha italiana chamada Capua, por um papa da igreja. No ano de 1992, o Papa João Paulo II fez questão de ir a essa cidadezinha e disse lá, não tentem entender o mistério da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Não tentem querer entender pela biologia, pela medicina, que não vão entender, porque é milagre. Milagre não se consegue, não cabe na nossa compreensão. A beleza, né? Deus quis deixar esse sinal. Isso quer dizer que a maternidade comum é algo prejudicado? Não. Foi Deus quem fez a mulher dar à luz desse jeito. Só que, como diz Santo Agostinho, né? Para aquele que é extraordinário, todas as coisas são excepcionais. Né? O Filho de Deus, tudo para ele é diferente. Né? Tudo para ele é diferente. Todos os acontecimentos da vida de Jesus. Porque, além de homem, é Deus. Né? Bom, vamos em frente. A liturgia da igreja celebra Maria como a eipartenos, que em grego quer dizer sempre virgem. Lumen Gentium 52, Catecismo da Igreja Católica 499. Eipartenos. Partenos em grego quer dizer virgem. Por isso que lá na Grécia, lá, né, naquele lugar alto da Grécia, lá tem o templo da Virgem, a Virgem de Atenas, né? Era o Partenon, a Virgem, o templo da Virgem, a deusa Ateneia, deusa de Atenas, era considerada a Virgem com as suas vestais, né? Que guardavam o fogo sagrado da Virgem. Então, esse eipartenos, que quer dizer sempre virgem. Né? Por isso que a igreja usa muito essa expressão, a Virgem Maria. Bom, pode passar.
Santo Agostinho dizia, Maria permaneceu virgem, concebendo seu filho, virgem ao dá-lo à luz, virgem ao dá-lo à luz, virgem ao carregá-lo, virgem ao alimentá-lo do seu seio, virgem sempre. Está lá no sermão 186 de Santo Agostinho, sermão de Natal. Pode passar. Ele dizia ainda, Santo Agostinho, lá na obra dele, De Fide et Symbolo, né? Santo Agostinho dizia, com efeito, assim como nesse sepulcro nenhum morto foi sepultado, nem antes nem depois, também no seio virginal de Maria, nem antes nem depois ser mortal algum foi concebido. Isso para quebrar aquela dúvida se que Maria teve filho depois de Jesus. Nunca teve. Olha um testemunho do século IV. Olha aqui. Também no seio virginal de Maria, nem antes e nem depois do nascimento de Jesus, ser mortal algum foi concebido. E Santo Agostinho dava uma explicação, eu não trouxe aqui para não ficar muito grande. Nesse livro que eu falei, da editora Paulo, sobre Santo Agostinho, ele fala, Maria não teve filho nenhum, a não ser Jesus. E ele explica exatamente, a expressão irmãos de Jesus é porque o hebraico não tinha palavra-prima. Então, São Mateus, que escreveu em hebraico, usou a expressão irmão, que os judeus usavam a expressão irmão para todos os parentes próximos. Santo Agostinho dá essa explicação no século IV. Ok? Bem, vamos em frente. Agora, a igreja ensina muitas outras coisas sobre Nossa Senhora, que ela é medianeira das graças. E veja, eu queria que você visse agora, notasse aqui, eu vou colocar uma série de citações só de santos padres doutores da igreja. Quem são os papas, os padres doutores? São aqueles 36 santos, em mais de 20 mil santos canonizados, 36 apenas receberam de algum papa um título de doutor. Ou seja, doutor, você sabe o que significa a palavra doutor, né? O cara que sabe. Eu só peguei citação de santos doutores, presta atenção. Olha, São Bernardo, doutor da igreja, lá do século XI. Deus quis que recebêssemos tudo por Maria. Todas as graças vêm por Maria. Vai. São Luís de Montfort, ele não é doutor, é o único aqui que não é doutor. Deus Pai reuniu todas as águas e deu o nome de mar. Reuniu todas as graças e deu o nome de Maria. Que beleza, né? Assim como todos os rios correm para o mar, né? E o mar recebe tudo, Maria é o depósito de todas as graças. Pode passar. Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, que fundou a congregação dos padres redentoristas. Deus quer que pelas mãos de Maria nos cheguem todas as graças. Por isso ele chama Maria de a medianeira de todas as graças. Pode passar. Ele ainda diz, a ninguém isso pareça contrário à teologia, pois Santo Agostinho, então Santo Afonso citando Santo Agostinho, pois Santo Agostinho, autor dessa proposição, estabelece como sentença, geralmente aceita, que Maria tem cooperado por sua caridade para o nascimento espiritual de todos os membros da igreja. Nascimento espiritual, quer dizer, é a mãe espiritual. São Boaventura, doutor da igreja, aquele amigão de São Francisco de Assis, né, franciscano. Deus depositou a plenitude de todo o bem em Maria, para que nisso conhecêssemos que tudo que temos de esperança, graça e salvação, dela deriva até nós. Olha o que um doutor diz, tudo que nós recebemos de Deus, esperança, graça, salvação, vem através de Maria. Qual é o raciocínio desses homens? O raciocínio desses homens é muito interessante. Eles dizem assim, qual foi a maior graça que a terra recebeu do céu? Jesus, não é? E quem é que trouxe Jesus? Qual foi o canal? A Virgem Maria. Ela é uma avenida que Deus abriu para que o Filho chegasse até nós. Então os santos dizem, vocês acham que se a maior de todas as graças veio por Maria, vocês acham que as outras graças viriam sem ela? Jamais. Jamais. É como se, mal comparando, né? É como se você fosse daqui para São Paulo ou daqui para o Rio, nós estamos no meio da Via Dutra, né? Você, ao invés de ir para o Rio ou para São Paulo pela estrada adulta, que é uma autopista, você fosse para uma estradinha vicinal. Não tem graça, né?
se já existe uma avenida aberta, é por ela que Deus caminha. Então, por isso que os santos doutores chamam Nossa Senhora de medianeira de todas as graças. Você pede a um santo uma graça, o santo consegue de Deus uma graça, pelos méritos dele de santo, mas a graça chega a você pelas mãos de Maria, entendeu? O canal, o São Bernardo chamava Maria de o aqueduto de Deus. O que é o aqueduto? Aqueduto é aquele tubo que leva água, ou leva óleo, né? São Bernardo dizia, ela é o aqueduto de Deus. Os santos comparam Maria ao colo é quando você tem, por exemplo, um caminhão de um bombeiro, a borracha, né? A mangueira, quando a tarraxa no tanque do caminhão, aquela rosca ali, aquela junção ali, chama-se colo. Então, o santo doutor diz que Maria é o colo que liga Deus com a humanidade. É por ali que escoa a água do bombeiro, é por Maria que escoa as graças da salvação. Gente, isso vem lá de Santo Agostinho. Não é teologia de 200 anos, 100 anos, não, é teologia de 1.600, 1.700 anos. Né? Vamos lá. Santo Alberto Magno, outro doutor da igreja, um gigante, foi professor de São Tomás de Aquino na Universidade de Sorbonne, em Paris. Grande Santo Alberto Magno. Olha aqui, doutor. É anunciada à Virgem Santíssima tal plenitude de graças, quer dizer, tanta quantidade de graça, que se tornou, por isso, a fonte e o canal, fonte e canal de transmissão de toda a graça a todo o gênero humano. Toda a graça a todo o gênero humano. Gente, eu estou citando doutores da igreja. É indiscutível. Não é? Vamos lá, pode passar. São Pedro Canígio, doutor da igreja, um homem que combateu o protestantismo, né? Porque ele é do século XVI, logo depois de Lutero, doutor da igreja. São Pedro Canígio dizia, o filho atenderá a sua mãe e o eterno Pai ouvirá seu próprio filho. Eis o fundamento de toda a nossa esperança. Estão vendo? O filho atende a mãe, né? E o eterno Pai ouve o seu filho. Esse é o caminho, né? É a mãe, o filho e o pai. A graça desce. Vamos lá. São Roberto Bellarmino, outro santo doutor da igreja do século XVI. Olha o que diz São Roberto Bellarmino. Todos os dons, todas as graças espirituais, que por Cristo, como cabeça, descem para o corpo místico, né? A igreja, passam por Maria, que é como o colo desse corpo místico. Quando eu falei do colo, olha o colo aqui. Maria é o colo do corpo místico, né? Desce do Cristo para a humanidade. Pode passar. São João Damasceno, outro doutor da igreja, né? Lá ele era de Damasceno, porque era de Damasco, né? Ser vosso devoto, ó Virgem Maria, é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que Ele quer salvar. Olha que bonito. Maria é uma arma de salvação que Deus quer dar àqueles que Deus quer salvar. E deu como mãe, aos pés da cruz, né? Mulher, eis aí o teu filho. E por que Jesus chama ela de mulher? Para mostrar quem é aquela mulher lá do Gênesis que vai esmagar a cabeça da serpente. Por isso que Jesus chama Maria de mulher. Você é a mulher do Gênesis e do Apocalipse. Aquela mulher que no Apocalipse parece vestida de sol. Lá no capítulo 12 do Apocalipse. Né? E que esmaga a cabeça da serpente. Bom, então está aí. Aí agora eu vou passar a falar um pouco da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Aqui vocês estão vendo uma imagem, dá para mostrar aqui, e eu trouxe duas, ali tem outra. Esta imagem, ambas eu trouxe lá do México, da Basílica de Guadalupe. Eu queria primeiro dar uma explicação geral e depois eu entrar aqui em alguns slides. Nossa Senhora de Guadalupe, como eu já disse, é a imperatriz da América Latina, proclamada por um Papa. Imperatriz quer dizer soberana, né? Ela apareceu no México em 1531. Então, guarde um pouco essas datas. Nós sabemos que a América foi descoberta em 1492.
A colonização começou por volta de 1500. Quando os espanhóis chegaram no México, né, encontraram os espanhóis católicos, que vieram com os franciscanos, vieram com os dominicanos, com os padres agostinianos, eles encontraram os índios astecas e maias, que eram bárbaros, mais bárbaros. Eu estive lá no México já 3 vezes, tem aquela avenida onde tem as pirâmides dos astecas e dos maias no México, uma coisa horrorosa. Por quê? Porque tinha as pirâmides do Sol e da Lua, onde você sobe, 40, 50 degraus, e lá em cima eles sacrificavam vidas humanas, aos milhares. Por quê? Porque os astecas e maias, eles acreditavam que quando 2 tribos indígenas, eram muitas tribos indígenas, brigavam aqui na terra, a tribo que venceu significava para eles que o Deus dessa tribo no céu tinha vencido o Deus da outra tribo. Então, eles eram obrigados a sacrificar todos os prisioneiros vencidos no templo lá do Deus, que era o quê? Uma pirâmide gigantesca. Então, é uma cidade de pirâmides. Por quê? Porque tinha pirâmide do sol, da lua, do vento, da chuva, não sei o quê, e cada deus cobrava vítimas humanas. Existe um filme chamado Apocalipto, que é do Mel Gibson, que conta isso historicamente. É um filme que você tem que ter estômago para assistir. Por quê? Porque como é que era o sacrifício dessas vítimas? 4 sacerdotes seguravam a vítima pelas mãos e pelos pés, vivo. Um quinto, com uma faca de sílica de pedra, abria o peito, tirava o coração e entregava para o Deus. Houve dia, isso os historiadores contam, deles matarem mais de 1000 jovens, e eram virgens que ofereciam aos deuses jovens. Uma barbaridade. E mais ainda, eu sei que o que eu estou contando aqui é uma cena horrível, mas tem certas coisas que são históricas, a gente tem que conhecer. Cortavam depois a cabeça da vítima, oferecia para o Deus, a cabeça e o coração, depois jogava o corpo escada abaixo, para o povo comer a carne do povo lá embaixo, porque eram antropófagos. Os espanhóis chegaram, os missionários chegaram, franciscanos, agostinianos, não conseguiam converter aqueles índios. Eis que Nossa Senhora começa a aparecer. E apareceu de uma maneira extraordinária. Esse ícone de Nossa Senhora de Guadalupe, para os índios, foi assim como uma palestra, uma pregação. Nós não entendemos aqui o que esses sinais significavam para eles, mas eles entendiam. Por quê? Porque os índios estavam esperando o grande dia do Deus Sol. Então aparece Nossa Senhora vestida de sol aqui, olha. Tá? O manto dela é cheio de estrelinhas, que significava o céu para os índios. E ela pisando na lua. A lua, eles só conheciam o sol, a lua e as estrelas, aparece tudo ali. Todo esse manto dela aqui, todo bordado, todas essas coisas tinham um significado especial. Então, por exemplo, nesse outro desenho que eu trouxe aqui, não sei até que ponto vocês conseguem ver, isso aqui eu trouxe lá, né? Está escrito aqui, olha, Publicação de Coleção del Periódico Guadalupano, diretor-geral, Monsenhor Diego Monroy Ponce. Trouxe lá da Basílica de Guadalupe. Aqui vocês estão vendo toda a explicação do ícone. Né? Está em espanhol. Cada quadrinho desse está significando um detalhe da imagem. Né? E é uma coisa impressionante, porque até hoje nenhum cientista conseguiu explicar esse quadro. Aquela coloração não é pintura, não tem sinal de pincel, não é nenhum produto natural, nem mineral, nem vegetal, nem animal. Ninguém sabe que tinta, entre aspas, é essa que fez aquela imagem. Numa análise profunda da NASA, descobriram que a imagem não toca o pano. Por quê? Porque o pano é uma coisa, o pano é uma estopa. O índio Juan Diego, para quem Nossa Senhora apareceu, ele usava
era um índio pobre, ele usava uma espécie de um poncho que era feito de uma juta. Como é que numa juta grosseira você vai pintar uma imagem com riqueza de detalhes? Vamos passar alguns slides aqui para a gente entender melhor. Bom, primeiro, as nações indígenas se comunicavam com imagens e sinais codificados que unificaram as suas línguas. Então, os índios estavam acostumados a trabalhar com sinais. Exatamente tudo que apareceu na imagem de Guadalupe. Por quê? Porque foi para os índios uma catequese. Bom, está na hora do intervalo, vamos fazer o intervalo e depois eu vou explicar alguns detalhes disso para a gente ver que coisa maravilhosa que Deus fez aí na América Latina. Espera aí, é bem rápido o intervalo, a gente volta já.